Olá, sejam todos bem-vindos ao Viajando pela Fisiologia Entrevista. Estamos na série Atividade Física e Idosos com a nossa convidada especial, a professora Maria Alice Corazza, que em 2018 estará completando 50 anos de carreira. É isso mesmo, 50 anos de carreira e com certeza é uma das profissionais de educação física que tem maior experiência em termos de atividade física com idosos. Professora Maria Alice, na década de 70, em que você se baseou para elaborar as aulas e as modalidades com que você tem trabalhado desde a década de 70 até os dias de hoje, e que a ciência hoje, depois de muitos anos, tem comprovado que isso que a senhora se baseou realmente é benéfico para os idosos? Então, a minha sorte, hoje eu fico preocupada, falo, nossa, o meu orientador, como eu disse no início, e ele me chamou de louca porque eu queria fazer meu trabalho em cima disso, e não existia pesquisa, nada, nem SESC, nem nada, SESI, não tinha nada. E o que tinha não comprovava cientificamente, entendeu? Era alguma coisa que, mais na parte de recreação, lazer, alguma coisa assim. Bom, e eu, recém-formada, não tive essa modalidade, não tinha nada que pudesse falar sobre isso, mas eu sempre gostei. Agora eu vou falar até meio assim, agradecendo a Deus. Eu estudei num colégio de freira, onde a freira ia todo domingo no asilo. E eu ia com ela, eu tinha 6 anos de idade. E a minha mãe achava um absurdo, que tanto que ela vai no asilo. E eu adorava os idosos. Eu roubava, naquele tempo passava-se rouge e tal, eu roubava os rouges da minha mãe, batom, eu ia pintar as velhinhas lá no asilo. E ficou uma coisa assim meio... E eu fui criada com a minha avó, porque a diferença da minha irmã e eu são 11 meses. Então, minha avó morava junto, então eu fiquei muito com a minha avó. Então, eu tive, primeiro, uma bênção de Deus de saber que era isso que eu queria. E eu já vim com esse dom. E aí, eu fui fazer educação física para trabalhar com essa faixa etária. E uma outra modalidade que eu sempre gostei foi o Down. Sempre fiz também estágios nas APAES, porque eu sempre me apaixonei por eles. E quando eu comecei, quando não tinha nada, e eu comecei a ser professora particular, do pós-infartado, comecei a fazer pesquisa, comecei a ir na casa das pessoas e comecei a observar. Porque, Fábio, naquele tempo, a terceira idade, que a gente fala que nem existia isso, era o velho, o idoso, era 50 anos. Na década de 70, Exato. 50, 55 anos era um velho, hoje de 80, que não se cuida e tal. Hoje tem velho. Ou eu não esperava estar com 73 anos, 73, e está trabalhando e dando aula prática ainda. Por quê? Porque eu sou o maior exemplo, porque eu fui vendo, fui fazendo, trabalhando naquela linha com amor e por amor. O que eu descobri? Que desde a década de 70, o que o idoso fazia que eu podia achar que ele estava fazendo uma atividade física? Dançar. O baile da saudade. E eu comecei a ir e ver, falar, gente, eles adoram dançar. Eles dançam bem. E a música, para mim, sempre foi um carro-chefe de tudo. E aí eu comecei a trabalhar com eles mesmo com a música. E eu sempre tive muita facilidade de montar a música, o ritmo da música, porque eu era professor de ginástica rítmica e dança, e o exercício. E aí eu comecei a ver que se eu fizesse para eles assim, bom, agora vocês vão fazer exercício, então vai lá, 1, 2, 3, 4, eles iam assim, ó, o que eu vou fazer de almoço? Será que a minha aposentadoria chegou? Eles iam embora. Mas se eu pusesse os sonhos mais lindos, eu sabia que eu ia pegar. Então, a minha luz, a minha pesquisa, o que eu descobri? Que tinha que ser um trabalho psicofísico-social. Eu não podia trabalhar só o físico pelo físico. Naquele tempo, não. Porque os idosos que eu tinha na mão e que eu os tenho, ele queria integração social, ele queria conversar e ali era um lazer dele. Eu tirei ele da casa dele 2 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, para fazer alguma coisa para ele. Era o único momento que ele ia fazer alguma coisa para ele. Então eu não podia escravizá-lo no físico, porque não era isso só que ele queria. Ele queria conversar, ele queria contar piada. Por exemplo, você estava se matando na piscina, lá dando aula para eles, de repente um falava para o outro, oh, você fez aquele pudim que eu te dei a receita ontem? Ele virava de costa para você. Mas era isso que ele queria naquele momento. Então, o que eu descobri? A chave do meu trabalho? Psicofísico social. Aí eu te pergunto, quando a gente envelhece, o que chega primeiro? O que você acha que chega primeiro, Fábio? Ah, É o psíquico, é o físico ou é o social? eu acho que é o psico. Então, vou te provar que é o social.
te provar em tese. O psico é assim, porque assim, tem uma doença que chama aposentadoria. Eu não faço mais falta. Ela faz um link no psicológico e somatiza o biológico. Então, se você conseguir integrá-los, conversá-los, dar carinho, você vai ajudá-lo no físico, entendeu? Então, o psicológico realmente ele é o causador, mas ele começa ele fazia falta do social. Então, se você souber integrá-los e sempre tiver em mente que não é só, você não é o rei da verdade, você não vai fazer só o físico, mas se você fizer um carinho, abraçar, perguntar, falar, mesmo se você for um personal, não é só ali. Procura ser e não só ter esse aluno. E um ponto importante, né, Maria Alice, é que, por exemplo, isso é muito comum com os idosos na academia, no personal, nas aulas de dança, as aulas de hidroginástica, é que muitas vezes o idoso ele tem ali aquele período de tempo para fazer atividade física e em alguns momentos lá ele para a atividade física justamente para socializar. Exatamente. Então ele a necessidade, né? A necessidade de socializar. Por quê? Porque conforme o ser humano envelhece, existe uma série de alterações psicofisiológicas e o resultado final disso é o idoso ter menos condições físicas de sair de casa. Então o que o idoso faz? Ele passa a maior parte do tempo dele dentro de casa e dentro de casa sozinho ou sozinha. A conclusão? A parte social fica muito prejudicada. Porque, é claro, o ser humano gosta de sair, o ser humano gosta de passear, o ser humano gosta de socializar. E, portanto, a atividade física é uma excelente forma de você poder criar, além dos benefícios, vamos dizer assim, psicofisiológicos, também os benefícios sociais, não é isso? Sempre. Hoje, quando eu vejo que o que eu fiz através da prática, da necessidade, aprendi com eles e eu vejo que está baseado na parte científica, como você fala, eu falo, gente, eu não pesquisei em lugar nenhum, foi a necessidade que me fez isso. Exato. Inclusive, o trabalho da professora Maria Alice Corazza, muito do que ela faz hoje na ginástica de cadeira ou nas atividades aquáticas, a ciência tem atestado. Isso é um ponto importante, porque na década de 70, primeiro, você não tinha muitas pessoas idosas disponíveis para estudar. Não. Hoje é o contrário, nós temos muitas pessoas idosas. Então, naquela época, não tinha tanta informação científica. Agora e mesmo hoje? as doenças eram outras, né? Exato, eram as doenças infecto-contagiosas, então Sim, tuberculose, sim, malária. exatamente. E hoje nós temos uma quantidade enorme de informações científicas. Vou te dar um exemplo. Existem trabalhos publicados nas maiores revistas científicas da nossa área, mostrando que idoso que faz atividade física em grupo 2 vezes por semana, que Exatamente. todos, eu estou dizendo, não estou dizendo um ou outro indicador, mas todos os indicadores de qualidade de vida, indicadores ambientais, indicadores individuais, indicadores sociais, indicadores psicológicos, eles ficam melhorados Sim. em função da atividade física. E olha que interessante, a professora Maria Alice Corazza, na década de 70, gente, 50 anos atrás, já tinha percebido isso com base na observação, na Nos bailes convivência, que eu ia ver nos eles, bailes. era tudo maravilhoso, entendeu? A alegria deles. Percebe um grupo chegando para fazer uma aula em grupo, chegam vibrando. Exato. Né? Então, acho que isso é importante. Se você que trabalha com os idosos, se você puder organizar aulas em grupos, sem dúvida nenhuma, acho que é uma estratégia interessante. Sim. E se você não puder utilizar grupos, como por exemplo, às vezes na academia, lá na musculação, é complicado você formar grupos. Entretanto, você pode conversar. Você pode perguntar como é que foi o final de semana, Exatamente. você pode perguntar o que vai fazer no próximo final de semana. E isso tudo eles querem falar. Isso tudo torna o ambiente da academia muito sociável, muito agradável para os idosos. Exatamente. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Estamos terminando mais esse vídeo da série Atividade Física em Idosos com ela, Maria Alice Corazza. Fique ligado que nós temos ainda muito mais aqui com Maria Alice Corazza. Um grande abraço e sucesso a todos.